Oi gente, tudo bem? Síndrome colestática. Como é uma síndrome, você pode ter várias causas, mas nesse caso a gente vai discutir uma causa específica que é um tumor de pâncreas. Vamos lá. Essa é uma paciente feminina de 62 anos, né? Tinha uma síndrome colestática, ou seja, ela tinha aumento das enzimas canaliculares, tinha aumento da bilirrubina direta, estava com uma acentuada icterícia, né? E de início recente. Aqui nessa paciente foi pedido uma tomografia, foi feito um protocolo trifásico, né? Então sem contraste, um arterial, um portal, um equilíbrio, e a gente vai interpretar essas imagens. Aqui a gente está na tomo sem contraste, a gente vai descer na região da cavidade abdominal, aqui a gente está vendo o fígado, né? E observe que já aparecem algumas imagens, algo lineares aqui nesse parênquima hepático hipoatenuante. Isso daqui, nesse contexto, a gente já imagina que seja a dilatação das vias biliares, né? Então você tem uma moderada dilatação das vias biliares aqui, intrahepáticas, aqui na confluência já fica maior e chega nessa região aqui, você tem uma acentuada dilatação. Essa paciente já tinha sido submetida a uma colecistectomia de longa data, aqui está o clipe metálico mostrando isso, e essa dilatação vinha até aqui nessa região. Por enquanto, a gente não consegue falar muito mais coisas só nessa fase sem contraste. Outros achados, paciente mais velha, você já vê que tem ateromatose aórtica, até tem um trombo aqui na parede dessa aorta, nesse rim tinha um cisto, nesse baço aqui tinha essa lesão cística aqui com calcificação periférica, algo benigno, mas o que a gente vai centrar o olho nas próximas fases é nessa região aqui do fígado e da via biliar. Agora a gente vai ver a fase arterial, né? Então aqui a gente está na transição tórico-abdominal, né? A aorta está bem contrastada, aqui a gente vê aquele ateromatose, aquele trombo aqui na aorta, né? Os vasos aqui estão passando e a gente vê esse fígado aqui, a gente consegue ver, começa a aparecer aqui um contraste nos ramos portais intrahepáticos, né? E aí você vê aquela imagem aqui hipoatenuante nesse parênquima hepático, que são as vias biliares que estão dilatadas, né? Intrahepático chega aqui nessa região do colédoco, a dilatação é muito maior, e veja que a dilatação ela vem até aqui, ó, e aqui é o ponto que ela para. Se ela está parando aqui, é nessa região que você tem que centrar o olho, é aqui que você está tendo uma redução abrupta do calibre, então provavelmente é aqui que está o processo obstrutivo. Na tomo sem contraste, a gente não viu nenhuma bolinha ali hiperatenuante para pensar numa coledocolitíase. E essa paciente também já fez colecistectomia, menos provável que tenha cálculo. Poderia ter outros cálculos formando aqui nas vias biliares intrahepáticas e que desceu? Poderia, mas a gente não vê também na tomo sem contraste nada disso, por isso que não ficamos discutindo. E aqui o que está chamando a atenção realmente é essa região. O que a gente tem aqui? Isso daqui ó, é o pâncreas. Ó. Aqui a gente está na cauda pancreática, corpo, aqui é a região da cabeça e quando você desce para cá é o processo uncinado. Veja que essa é a atenuação do parênquima habitual. Aqui ele tem uma áreazinha um pouquinho mais hipoatenuante. É difícil a gente ver? Sim, é difícil, mas se você janelar, ó, aqui veja o tom de branco que está, né, nesse parênquima e veja aqui nessa região essa área aqui um pouco menos contrastada, hipoatenuante. Essa área é suspeita para a gente, é uma área suspeita para neoplasia pancreática primária. A gente vai ver melhor nas outras fases, mas é aqui que a gente tem que centrar nosso olho. Vamos ver agora a fase portal. Na fase portal, ela fica muito mais evidente aquela dilatação da via biliar, porque aqui a gente está vendo as veias hepáticas contrastando e você vê as vias biliares aqui dilatadas, né? Não é o normal a gente observar essa dilatação. A gente consegue ver que é uma dilatação difusa, né? Pega o lobo direito, o lobo esquerdo, né? Porque a obstrução está mais distal. O colédoco está bem dilatado e aqui ó, você vê a área em que ela afila abruptamente. E olhando na tomo nessa fase portal, aquela região que era de nosso interesse, que já estava chamando atenção na fase arterial, persiste aqui, se delimita um pouquinho melhor uma área hipoatenuante aqui, ó. Não é fácil de ser visto, mas é essa região que nos interessa.
repare que aqui janelando, você consegue ver a via biliar chegando, forma essa imagem triangular, tem até um realce parietal aqui nessa região intrapancreática, mas quando chega nessa porção você tem aquela hipatenuação. Então é aqui que está sugerindo a lesão primária. Normalmente, tumor de pâncreas, o que ele causa? Ele causa uma atrofia do corpo caudo com dilatação do ducto pancreático principal. Você não vê isso aqui, não tem atrofia, não tem dilatação do ducto pancreático principal. Por quê? A gente está imaginando que tem uma lesão aqui, está na parte mais superior, mais cranial da cabeça pancreática. O ducto pancreático está passando livremente aqui, inferiormente, e está drenando, então não tem essa alteração. Quando você tem um tumor aqui mais embaixo na cabeça, processo uncinado, essas alterações são mais evidentes e ficam mais claros e mais fácil de você interpretar a imagem. Agora a gente vai ver a fase de equilíbrio, a fase mais tardia. E nessa fase, você vê lá a dilatação da via biliar intra e extrahepática, e aí aqui ó, no pâncreas, quando você está naquela região de interesse nosso, você tem essa área com um pouquinho de realce mais tardio. É ao contrário do que a gente estava vendo na fase arterial. Ó, aqui está corpo e cauda pancreáticos, vem para cá, nessa região aqui, você tem essa área com esse realce um pouquinho mais tardio. E essa área media 2 centímetros. Foi o que a gente sugeriu na tomografia. Depois essa paciente fez uma colangio-ressonância que confirmou o diagnóstico. Bom, pessoal, e o que a gente tem que falar além disso nesses exames quando você está vendo um tumor pancreático? Você tem que fazer o estadiamento dele, falar das relações anatômicas, onde ele está, onde mede, e mostrar as estruturas vasculares adjacentes, quais são as relações anatômicas com ela. Veia porta, seus ramos, eventualmente ramo da mesentérica superior, né? Isso é importantíssimo falar no laudo, se tem algum ramo aqui do tronco celíaco que está próximo, etc. E se tem linfonodomegalia adjacente que sugira acometimento secundário e etc. Nesse caso não tinha nada, então ficaria uma lesão mais localizada. Não vamos ficar mostrando essa parte. E aí era isso que eu tinha para mostrar nesse caso, uma síndrome colestática por uma neoplasia primária pancreática. Muitíssimo obrigado por assistir o vídeo até aqui. Lembra aí de curtir o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações para receber os próximos vídeos. Toda semana tem material novo. Compartilhe nosso material, conteúdo com seus amigos conhecidos, assim a gente divulga cada vez mais o conhecimento na radiologia diagnóstica. Muito obrigado, até o próximo vídeo.